Paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a você por estar me dando um pouquinho da sua atenção, do seu tempo. E queria pedir também para você verificar se você está já inscrito aqui no canal da igreja. Se essa mensagem falar com você, não esqueça de compartilhar com aqueles que você quer que recebam também essa palavra. Essa palavra eu já vou começar dizendo que eu vou falar sobre dependência de Deus. E esse pode parecer às vezes um assunto um pouco saturado, é até meio difícil de escolher uma passagem para isso, porque, cara, tá na Bíblia inteira, sabe? Se você vê o livro de Jó, é sobre uma pessoa que estava cheia de bens e precisou abrir mão dos seus bens e ficou completamente dependente de Deus. A história de Israel como nação, principalmente acho que nos primeiros livros de Isaías, você vê insistentemente o profeta Isaías dizendo para os reis de Israel que eles não devem buscar a ajuda de outras nações, porque são nações pagãs, mas que eles devem depender exclusivamente de Deus, confiar completamente em Deus para vencer as guerras, sobreviver como povo. Deus já escolheu Israel, um povo extremamente pequeno, um povo que precisava se desenvolver como nação e em vários momentos chegou perto da sua extinção, mas exatamente por ser o povo escolhido de Deus é que foi uma nação que prosperou e até hoje está aqui, tá? Conforme foi promessa de Jesus que Israel enquanto povo, enquanto geração, existiria até o dia que Jesus voltasse. Essa promessa está se mantendo e a gente viu já vários momentos em que Israel quase foi extinta, mas ainda está aqui. E isso é porque eles dependem de Deus e não de si próprios. O que mantém Israel de pé hoje é essa promessa de Deus. Eu escolhi aqui uma passagem para falar dessa dependência que está tanto em Marcos 10:17, como em Mateus 19:16 e em Lucas 18:18. É a passagem do jovem rico que encontra com Jesus e fala assim: Jesus, o que eu preciso para ser salvo? E Jesus fala os mandamentos e o jovem fala: beleza, isso aí tudo eu já faço. E aí Jesus fala: então tá, então agora você pode também fazer o seguinte, você é um jovem rico, então você pode vender todas as suas riquezas, dar o dinheiro para os pobres e aí você vai ter um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. E o jovem ficou triste porque a Bíblia diz que ele tinha muitas riquezas. E eu passei por uma situação recentemente que eu acho que até me fez ter uma outra perspectiva sobre essa palavra, sobre essa passagem, onde talvez eu entendi um pouquinho do que foi o sentimento desse jovem na hora que Jesus falou isso. Esses dias eu estava indo até no nosso último culto de jovens presencial. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha esquecido a carteira em casa. E eu sou uma pessoa que tenho vários mecanismos para não me esquecer das coisas, então acho que dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu esqueci a carteira em casa. Eu também sou uma pessoa que gosta de se sentir extremamente segura. Então, quando eu ia trabalhar lá em São Paulo, eu levava uma mochila onde eu tinha óculos de sol, guarda-chuva, água, blusa, o celular, o carregador do celular, o carregador portátil. Eu levava tudo na mesma mochila porque eu queria estar sempre preparado para qualquer situação. E é muito do ser humano isso, de querer se sentir seguro, porque pensa, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Eu tenho certeza que você, toda vez que sai de casa e vai deixar a casa sozinha, você tranca a porta da sua casa para que ela fique segura. Quando você sai de carro, se você tem um carro, por exemplo, e você deixa o seu carro estacionado em algum lugar, eu tenho certeza que você tranca ele também, deixa no alarme. Acho que a partir do momento que você comprou um carro, é muito provável que você já colocou um seguro nesse carro, assim como eu também fiz. Tá? E eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, só que eu acho que vale sempre a gente rever onde é que estão nossas prioridades e onde é que está a nossa verdadeira segurança. A gente começa a juntar qualquer tipo de patrimônio e a gente já quer
entender que aquele patrimônio, às vezes, é o que nos dá aquela segurança. Tem muitas pessoas que chega no emprego, uma empresa boa, começa a ganhar um pouquinho mais e já se dá por garantido, de tipo assim, eu agora, o que garante que eu vou ter sustento amanhã, mês que vem, ano que vem, é esse emprego que eu tenho. E isso não é uma realidade, como a gente viu esse ano aí, muitas pessoas perdendo empregos que já estavam há muitos anos. Eu acho que também vale lembrar, por exemplo, de, sei lá, funcionários públicos que muita gente já deve ter ouvido esse papo de que você tem que passar num concurso público porque aí você vai ter um emprego estável. As pessoas querem buscar essa estabilidade de você nunca ser demitido e você sempre ter o seu salário. Ao mesmo tempo, a gente sempre vê também que os governos começam a faltar dinheiro e eles começam a atrasar salário. Eu vejo, por exemplo, na situação dos meus pais, que são funcionários públicos, eles são professores, só que toda hora eles estão estressados porque cada governo que entra exige dos professores uma coisa diferente, eles não sabem o quanto que eles vão trabalhar, eles muitas vezes têm que trabalhar o dobrado porque tem outra pessoa que não está trabalhando e eles têm que fazer o trabalho dos dois. Então, essa estabilidade que falam também não é tão real assim. Em qualquer situação a gente pode colocar onde a gente busca segurança aqui nas coisas materiais, nas nossas riquezas, pode acontecer uma reviravolta no mundo, como aconteceu nesses 2 últimos anos, e acabar com simplesmente tudo que você juntou a sua vida inteira para ter essa segurança, né? No fim das contas. Então, aonde é que você está construindo a sua casa? Eu acho que é basicamente a mensagem que eu quero passar aqui. A nossa palavra de Deus diz que existiu um homem tolo que construiu sua casa na areia e outro sábio que construiu sua casa na rocha. E eu acho que todo mundo entende o significado dessa palavra, todos os crentes entendem, pelo menos, porém acho que às vezes a gente está confundindo qual é a rocha que a gente está construindo a nossa casa, sabe? E eu queria te chamar a rever os seus conceitos e muitas vezes no que você está entendendo no seu dia a dia que você tem segurança. Porque é nisso que você sente segurança que você tem dependência. Então, voltando um pouco para o jovem rico, naquele momento, talvez ele pensou assim: o que garante que eu vendendo as minhas coisas e seguindo esse cara, eu vou ter o que comer amanhã? Esse cara não tem residência fixa, ele sai perambulando por aí, então eu vou sair também que nem um andarilho. E ó que Jesus não era pobre, gente, mas talvez o cara, ele se apegou demais às riquezas dele e talvez ele passou um pouquinho dessa camada de simplesmente ter segurança, ter onde dormir, ter o que comer e começou a já estar na camada do luxo, um nível assim onde, puxa vida, se eu seguir esse cara, talvez eu não vou mais poder tomar o meu vinho caro que eu costumo tomar, eu não vou mais, sabe, andar de carro, ter o celular, como seria nos nossos dias de hoje. Eu acho que fica uma provocação aqui para cada um pensar um pouquinho, refletir um pouquinho, seria o seguinte: você, se recebesse uma orientação de Deus hoje para largar tudo que você tem, absolutamente tudo que você tem, sair assim de casa com a roupa do corpo, para sair pelo mundo pregando o evangelho, sendo realmente de Deus essa palavra, você pensaria 2 vezes antes de sair fazendo isso? Eu creio que sim, eu acho que é natural do ser humano, porque a gente não está acostumado a simplesmente largar tudo aquilo que a gente juntou vários anos. E acho que é por isso que muitas vezes as pessoas se apegam tanto à vida que acabam perdendo a alma, né? As pessoas muitas vezes não aceitam a morte como um fato da vida, de que todo mundo vai morrer um dia. E algumas pessoas acabam se apegando demais à vida e se colocam em situações muito complicadas
simplesmente para tentar não perder a sua própria vida, sendo que depois que a gente perde a vida, meio que a gente não vai poder levar nada do que a gente construiu aqui na Terra, né? A gente fala tanto que gostaria que Jesus voltasse, mas também vale refletir que se Jesus voltasse hoje, nossa, seria muito bom. Mas aí você pensa, puxa, mas eu queria tanto terminar a faculdade, eu queria tanto casar, eu queria tanto ter filho, eu queria tanto ver os meus filhos se formarem na faculdade também, terem filhos, ser avô. E aí, se fosse para a gente escolher entre Jesus voltar e a gente cumprir com todos os nossos sonhos terrenos, também não seria uma decisão meio difícil? Para algumas pessoas é. E glória a Deus pela sua vida. Se você consegue falar com toda a segurança que você prefere que Jesus volte hoje acima de tudo, e se você consegue falar com toda a segurança que você largaria todas as suas coisas para ir pregar o evangelho em outro país, por exemplo. Mas também não se envergonhe se não vem naturalmente isso para você, se você tem que pensar duas vezes nessas reflexões, porque é natural do ser humano e é uma questão que a gente tem que ir construindo no nosso dia a dia. Vamos sempre estar pedindo para Deus para que cada vez mais a gente venha depender somente dele. A gente pode até, como eu dizia, trancar a nossa casa, trancar o nosso carro, colocar o carro no seguro, mas que no fim das contas a gente tenha também a capacidade de largar todas essas coisas quando for necessário. Acho que também eu posso contar uma história aqui que é muito fácil de você encontrar no YouTube mesmo, se você pesquisar pela Guerra dos 6 Dias, pelas colinas de Golã, que é um local em Israel, você vai encontrar um relato de um ex-soldado que ele conta uma história que aconteceu já tem algumas décadas em Israel, onde Israel tinha acabado de se formar como nação. Pensa, o Brasil já existe como nação há muitos e muitos anos e ainda assim a gente não tem segurança total para, de repente, entrar numa guerra. A gente ouvi recentemente aí militares falando que o Brasil não conseguiria sobreviver a 2 anos de guerra, não teria munição suficiente, foi algo assim. E aí Israel tinha acabado de se formar. Israel, se você ver no mapa, é um país desse tamanho. Em toda a volta de Israel existem nações que querem simplesmente a destruição de Israel. E o que aconteceu nessa época é exatamente que essas nações se juntaram, fizeram uma coalizão para destruir Israel, que estava já sem estrutura. Aí aconteceu que quando Israel estava cercado, os inimigos estavam prestes a tomar as colinas de Golã, que são um ponto alto estratégico. Basicamente, se tomasse essas colinas, Israel já estaria perdido, destruído, seu povo seria completamente aniquilado. E aí Israel já estava praticamente perdendo essa guerra, porque esse soldado conta que para cada soldado israelense existiam 10 soldados inimigos, para cada tanque israelense existiam 10 tanques inimigos. E aí quando foi um momento ali final, decisivo, que os inimigos tinham já a vitória praticamente nas mãos, eles simplesmente largaram seus tanques e saíram correndo, recuaram. Depois conseguiram entrevistar um comandante desse exército inimigo e ele perguntou: por que você não simplesmente avançou e terminou a sua missão, concluiu a sua missão? E ele disse que quando eles olharam para aqueles últimos soldados, últimos tanques que haviam restado no exército de Israel, atrás desses soldados eles viam milhares, milhares e milhares de pessoas vestidas de branco, prontos para lutar junto com aqueles soldados. E eles viam uma mão gigante dando ordem para eles pararem com o que eles estavam fazendo. E foi nesse momento que eles fugiram de medo. Naquele momento, Israel estava completamente dependente de Deus. E as nações vão e formam exércitos gigantescos, mas no fim, o que depende é a vontade de Deus. É se Deus quer que uma determinada nação ganhe e outra perca. É se a sua oração a Deus for tão intensa que mova o coração de Deus e Deus queira que
você seja protegido naquele momento, pode estar o mundo inteiro né, atrás de você. A gente sabe que os cristãos vai chegar um momento que eles vão ser realmente perseguidos novamente, provavelmente mortos, sabe? Vão ser obrigados a negar a Deus, senão vão morrer. Mas mesmo que aconteça, por exemplo, uma situação onde só sobre uma pessoa cristã no mundo, essa pessoa vai estar dependente de Deus e é capaz de começar a converter outras pessoas e gerar novamente milhões e milhões de cristãos no mundo. Sabe por que eu sei disso? Porque isso já aconteceu uma vez. O cristianismo começou com um homem, que foi chamando 12 outros homens. Então, sabe, começou num círculo extremamente pequeno e hoje tem bilhões de pessoas que são cristãs no mundo. Então, Deus pode todas as coisas. Você e Deus já é maioria. Dependa completamente de Deus. Vamos orar um pouquinho? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por eu estar aqui, por essas pessoas que ouviram essa palavra, que essa palavra possa tocar no coração de cada um de uma forma individual, que o Senhor possa estar nos ajudando a rever os nossos conceitos, a nunca baixar a guarda em relação às coisas que a gente tem no mundo, às seguranças que a gente coloca nas coisas materiais, que não venhamos a confiar completamente, Pai, naquelas coisas que vêm do mundo, mas sim nas coisas que vêm do Senhor. Eu sei que o Senhor pode nos dar muitas coisas, mas igualmente pode tirar, porém, se o nosso coração permanecer contigo, grandes coisas vão acontecer conosco, não vai faltar o sustento para nós, não vai faltar nada para nós, Pai, do que é necessário. E que venhamos todos estar entregues completamente a Ti, Deus. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado novamente por ter acompanhado essa palavra comigo. Deus te abençoe.